Fala pessoal da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos as estudantes, os estudantes, as professoras, professores, funcionários, funcionárias responsáveis que acompanham aqui a nossa programação do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal e nós vamos hoje, juntas e juntos, conversar sobre o nosso componente Reflexões sobre o poder do contrato social, as redes. E eu quero começar lembrando a todas e todos que esse componente de que falaremos hoje faz parte do aprofundamento Quem Divide Multiplica. E dentro deste aprofundamento, esse componente está localizado na primeira unidade curricular, a UC1, que se chama Números Também Importam. Essa aula que nós vamos fazer hoje, pessoal, é uma aula referente à atividade número 2, tá bom? Então, só para a gente lembrar que no nosso componente a gente possui 5 atividades, a gente está agora trabalhando em cima da atividade número 2. E eu vou enunciar para vocês a habilidade que mobilizaremos hoje no decorrer da nossa aula. Então, é a habilidade de formação geral básica, que nos propõe a utilização de linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica, ou seja, referente a imagens, né? Diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, de forma significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, que são estas que a gente está fazendo aqui agora, tá certo? Para quê? Para que a gente consiga, então, se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa é a habilidade de formação geral básica que a gente mobiliza em todas as aulas do nosso componente, tá certo? E ao lado dela, a gente casa também essa habilidade com uma outra, que é a habilidade de eixo estruturante. Então, a gente vai nesta aula mobilizar a seguinte habilidade de eixo: investigar e analisar situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, em âmbito local, regional, nacional e global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E aí a gente vai percebendo como é que essas duas habilidades vão casando bem uma com a outra, à medida em que ambas propõem que a gente pratique, né, a nossa capacidade, a nossa habilidade de selecionar, sistematizar, buscar, investigar, né, dados e informações disponíveis em diferentes mídias, sejam elas digitais ou não. A habilidade de eixo estruturante de hoje, pessoal, ela é muito conectada, ela está muito vinculada com o que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar, vocês já estão vendo aí na tela o título da aula de hoje, Estado e Governo, né? E aí uma primeira coisa que já salta aos olhos de vocês é o fato de que a palavra Estado está escrita com letra maiúscula e a gente já vai fazer essa explicação, a gente já vai destrinchar um pouquinho melhor o porquê da palavra estar com letra maiúscula, mas eu quero lembrar vocês que essa habilidade ela se conecta muito com o tema da aula de hoje, porque se nós vamos falar sobre Estado e sobre governo, nós estamos fundamentalmente falando de um processo, né, de um tema que ele possui natureza histórica, possui natureza social, natureza econômica, filosófica, política, cultural.
quando vamos falar sobre Estado, sobre governo, nós podemos falar sobre isso a partir de um prisma interpretativo ou de um prisma analítico que vai nos levar, nos conduzir a diferentes análises dependendo de qual faceta do prisma a gente olhe. Então, quando a gente fala sobre Estado e governo, é quase como se fosse assim um prisma cheio de diferentes faces, e cada uma dessas faces nos possibilita olhar, analisar e entender o tema, o objeto, a partir de uma diferente perspectiva. À medida em que a gente pode falar sobre Estado e governo de um ponto de vista histórico, num ponto de vista social, econômico, filosófico, político, tá certo? E a gente veio um pouco fazendo isso até aqui, porque na atividade 1, e aí a gente já vai relembrando um pouquinho, né, do que a gente fez na atividade anterior, a gente falava sobre uma certa teoria, né, um certo viés filosófico, né, um braço de interpretação filosófico a respeito do surgimento do Estado. Aqui é legal que a gente faça, então, essa diferenciação entre as palavras Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. Por quê? Quando a gente fala em Estado com E minúsculo, a gente está falando sobre a situação de alguma coisa. Portanto, a gente pode dizer assim, o estado daquela cidade após as chuvas era calamitoso, por exemplo. Estou falando sobre a situação em que aquela cidade ficou depois das chuvas. Agora, quando eu uso estado com E maiúsculo, eu estou me referindo, pessoal, a uma certa estrutura política e de poder que comporta as instituições políticas de uma determinada nação. Tá certo? Então é bom a gente fazer essa diferenciação. Por quê? Porque quando a gente está falando principalmente dos autores contratualistas, que são esses autores em que a gente trabalhou na atividade anterior do nosso componente, a gente percebe que o tempo todo esses autores estão se referindo a estado de natureza, Estado civil, e aí a gente está falando de Estado com E minúsculo, tá certo? Então, quando a humanidade estava no estado de natureza, vamos pensar no Hobbes, por exemplo, esse estado de natureza, ou seja, essa situação em que os homens, a humanidade vivia, era uma situação de guerra constante. Depois, quando a humanidade faz o pacto, o contrato social e adentra o Estado civil, aí a gente já está falando de uma situação, portanto, E minúsculo, tá certo? Em que as pessoas possuem, né, sobre si, né, uma certa autoridade, um certo soberano, digamos assim, leis, né, que vão conduzir, que vão normatizar os comportamentos dentro da sociedade civil, tá certo? Então, feita essa diferenciação, a gente se aprofunda um pouquinho melhor no que a gente conversou na atividade anterior, para que a atividade anterior abra as portas dessa atividade 2 que a gente vai iniciando hoje. A gente falava sobre o contratualismo, que não é mais do que uma certa teoria, uma certa visão, uma certa interpretação que atribui a existência de um contrato social a função de unir indivíduos em uma sociedade organizada. Então, contratualismo, pessoal, não é mais do que uma certa interpretação sobre as origens do Estado, com E maiúsculo, que pensa que esse Estado se origina a partir de um contrato social que as pessoas fazem entre si, e este contrato social leva à existência, ao surgimento de uma sociedade organizada. Por que é que as pessoas precisariam fazer um contrato social para sair do estado de natureza e entrar em sociedade organizada, também chamada de sociedade civil? Bem, isso depende do autor a que a gente faça referência. Lembrando que os contratualistas que nós estudamos aqui na nossa atividade 1 eram 3, tá certo?
Então, em ordem cronológica, primeiro o Hobbes, o Thomas Hobbes, o autor inglês, que nasce lá no século XVI, cuja obra principal se chama O Leviatã, tá certo? E o Hobbes vai dizer o seguinte: o estado de natureza era muito ruim, as pessoas viviam um estado de guerra constante umas contra as outras, atentando contra a vida de umas contra as outras o tempo todo, o que trazia um estado de insegurança generalizada. E essa insegurança fez com que os indivíduos se unissem e resolvessem, a partir do contrato social, criar um Estado para trazer, primordialmente, a função desse Estado seria da garantia de segurança. Garantia de segurança da vida mesmo de cada um dos indivíduos. Então, a razão primordial pela qual os indivíduos saem do estado de natureza e entram em sociedade civil para o Thomas Hobbes era a garantia de segurança. Tá certo? Depois, pessoal, a gente tem o John Locke. O John Locke é um autor também inglês e que compreende que essa passagem do estado de natureza para a sociedade civil se dá por outros fatores. Não é porque, como no Hobbes, os homens viviam em estado de guerra, eles eram o lobo uns dos outros, não é por conta disso. No Locke, o aspecto fundamental que justifica a passagem de um estado para outro é justamente porque no estado de natureza não havia um juiz, uma autoridade que pudesse aplicar com segurança, né, e com propriedade uma justa medida reparativa, uma punição. Portanto, os homens, quer dizer, se eu pisasse no pé de uma pessoa, ela poderia responder me assassinando, por exemplo, que não garante a justa medida, né, da reparação e da punição. Então, a inexistência, a falta, né, desse ente que fizesse uma justiça balanceada, né, para o John Locke é o motivo que leva a humanidade, os indivíduos, né, a criarem aí, ou fazerem o contrato social e entrarem em sociedade civil, onde todos irão submeter-se igualmente às mesmas leis e às mesmas normas. Então, a liberdade civil é o objeto pelo qual os homens anseiam, né, quando eles fazem o contrato social. E, por fim, a gente chega a liberdade civil e também o direito à propriedade, né? E a gente não pode esquecer que, para o John Locke, a propriedade era um grupinho, né, de elementos que incluem a vida, a existência física, incluem os bens materiais, então tudo aquilo que a pessoa for juntando, acumulando ao longo da sua vida, e inclui também a saúde, tá certo? Direito à propriedade. E quando a gente vai caminhando e chega no nosso terceiro contratualista, que era um franco-suíço, né, o Jean-Jacques Rousseau, a gente vê que para ele a vida no estado de natureza era quase paradisíaca, o bom selvagem. Então eram pessoas, né, homens e mulheres, que tinham uma boa compleição física, conseguiam impor-se perante a natureza e ao mesmo tempo viver de forma harmoniosa com essa mesma natureza, né? O problema é que quando as pessoas descobrem a propriedade privada, isto vai fazendo com que as almas se corrompam e as pessoas comecem a desejar acumular cada vez mais e mais sem necessidade, de tal forma que por desejar uma liberdade civil em que as pessoas tenham todas os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? E uma igualdade, então, buscando essa liberdade civil, é que as pessoas teriam, segundo Jean-Jacques Rousseau, saído do estado de natureza e caminhado em direção a uma sociedade civil. Tudo isso a gente viu na nossa atividade anterior, na atividade 1, que abre as portas para a gente entrar agora de vez na nossa atividade 2, em que nós olharemos com mais cuidado
para as manifestações do poder do Estado. Vejam aí com E maiúsculo, né? E nessa atividade 2, a gente vai olhar para esse poder do Estado, principalmente para o seu papel coercitivo e para o seu papel diretivo. Bom, quando a gente fala que o Estado possui um papel coercitivo, o que é que a gente está querendo dizer com isso? A gente está fazendo menção a um substantivo, que é o substantivo coerção, tá certo? E ter a capacidade de coerção, ter um poder coercitivo, significa ser capaz de forçar ou de obrigar alguém a algo. É isso o poder coercitivo, tá certo? E quando a gente fala de poder diretivo, a gente está falando dessa capacidade, né, desse poder de direcionar ações e condutas. Portanto, pessoal, quando a gente fala do Estado com E maiúsculo, a gente está principalmente falando de um certo ente político que é formado por duas capacidades que fundamentam, digamos assim, a sua existência. De um lado, a gente está falando de um certo papel diretivo, que é um papel de direcionamento de ações e condutas, tá certo? Então, a partir de uma constituição, por exemplo, os indivíduos que habitam um determinado estado, uma determinada nação, conseguem saber o que lhes é permitido e o que não lhes é permitido fazer. Então, esse papel de direcionamento de condutas. Na Grécia Antiga havia uma metáfora, né, que colocava esse papel diretivo, né, da instituição política como se fosse assim o capitão de um navio que vai remando, né, e mostrando ali para os marinheiros, né, o que era necessário, o que era permitido e o que não era necessário ou permitido de ser feito, tá certo? Mas, por outro lado, a gente tem também essa entidade, esse ente político, que é o Estado, com um papel também coercitivo, não apenas diretivo. E esse papel coercitivo é aquele a partir do qual o Estado força ou obriga alguém a algo. O fato é que, no decorrer da nossa vida, nós vamos nos deparando com situações em que a gente presencia tanto o poder diretivo do Estado quanto o seu poder coercitivo. Então, a gente consegue pensar em situações, em momentos em que a gente claramente consegue identificar esses dois poderes sendo exercidos. Quando a gente está assistindo televisão, por exemplo, e vem ali uma campanha, né, política, por exemplo, uma campanha pelas vacinas, como as que a gente tem assistido nos últimos anos por conta da pandemia, né, de Covid-19. Ali, o Estado vai exercendo nessas campanhas o seu papel diretivo, em que ele deseja direcionar ações e condutas para que as pessoas efetivamente se vacinem e contribuam efetivamente na luta contra a Covid-19. Portanto, um papel diretivo. Por outro lado, há situações, por exemplo, em que a gente está andando na rua e a gente vê abordagens policiais. E nessas abordagens policiais, então, o que se pratica é um papel coercitivo, um certo poder coercitivo que força ou obriga alguém a fazer algo, tá certo? Esse algo pode ser, por exemplo, despojar-se dos objetos que você tem, ou enfim, tá certo? Então, a gente tem aí duas funções do Estado. Aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que não é uma pergunta tão fácil, mas é interessante da gente começar a ir pensando nessas questões para destrinchá-las ao longo da atividade 2. E a pergunta é essa que vai aí na tela para vocês e diz o seguinte: Estado, com E maiúsculo, e governo são a mesma coisa? Então, Estado e governo são a mesma coisa? Vamos ver, 2 minutinhos na tela, a gente já se encontra.
Bem, então, Estado e governo não são a mesma coisa, tá certo? Quando a gente fala de Estado com I maiúsculo, a gente está se referindo às instituições, à estrutura política que comporta as instituições políticas de um determinado país. E quando a gente fala de governo, a gente está se referindo a um grupo político, a um grupo de funcionários que são encarregados de funções para garantir o funcionamento do Estado. Então, só para ficar um pouquinho mais clara essa distinção, nós temos o Congresso, né, que é composto aí pela Câmara dos Deputados e pela Câmara dos Senadores, nós temos as assembleias legislativas, nós temos as assembleias municipais, tudo isso são instituições que compõem o Estado, tá certo? Elas são estruturas que são ocupadas pelas pessoas do governo, pelos funcionários do governo. O governo, pessoal, ele muda periodicamente, porque nós vivemos em um país democrático, no qual a cada X anos, dependendo do cargo, né? Então, normalmente, para a maior parte dos cargos eletivos, 4 anos, né? Então, a cada X anos, o governo que ocupa as instituições e as estruturas do Estado muda de acordo com o resultado das eleições. É quase como se o Estado fosse uma garrafa de vidro, uma certa estrutura que é ocupada pelo líquido que vai dentro dessa garrafa, que a gente pode chamar de governo. Tá certo? Essa é a diferenciação entre Estado e governo. E se Estado e governo não são as mesmas coisas, isso significa também que um chefe de Estado e um chefe de governo não são a mesma coisa ou não implicam as mesmas funções. No Brasil, é um pouquinho mais difícil a gente fazer essa diferenciação entre chefe de Estado e chefe de governo, porque aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente só tem um representante maior da nação, que é a figura do presidente ou da presidente, e que desempenha essa função, né, tanto de chefe de Estado quanto de chefe de governo. Então, a gente só tem uma figura. Mas em muitos países, há diferenciação entre chefe de Estado e de governo. Se a gente for para a Inglaterra, por exemplo, que é uma monarquia parlamentarista, a gente vai ter a chefe de Estado, que é a rainha, tá certo? E ela vai desempenhar, assim, funções representativas de relações internacionais, tem um papel mais ou menos simbólico, um papel cerimonial de trazer visibilidade, né, e legitimidade para um país. Ao passo que o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, ele tem na Inglaterra uma função diferente da função da rainha. Então, ele vai fazer as tarefas do gabinete, ele vai conversar com o parlamento. Então, em muitos países há essa diferença entre funções. Aqui no Brasil, não. Como o chefe de Estado e chefe de governo se concentram na mesma pessoa, a gente tem um presidente ou uma presidente eleito que vão desempenhar tanto funções representativas de trazer visibilidade, né, para o país, quanto funções executivas, então que vão ser chefes de gabinete, vão conversar com partidos, vão formular políticas públicas, vão articular as vontades da população, vão fazer a manutenção dos poderes legislativos, uma série de funções, tá certo? Então, fundamentalmente, chefe de Estado e chefe de governo são atribuições diferentes, são cargos diferentes, mas que no Brasil se concentram em uma única pessoa, o chefe do executivo ou a chefe do executivo, o presidente. Tá certo? Em outros países, essas funções, atribuições e cargos podem aparecer de formas diferentes, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, que a gente citou aqui. Para quem se interessou particularmente por essa distinção entre chefe de Estado e chefe de governo, eu vou deixar aí na tela para vocês uma sugestão de leitura.
É um artigo do site Politize, em que aparece com bastante precisão, com bastante detalhamento, essa distinção. Então, chefe de Estado também, por exemplo, condecora heróis de guerra, ele recebe chefes de Estado estrangeiros, ele vai a eventos especiais, sei lá, eventos artísticos, esportivos, né? Às vezes, a figura do chefe de Estado, em alguns países, também aparece impressa ou pintada em quadros nas repartições nos estabelecimentos públicos ou nas moedas, por exemplo. Então, sempre que a gente se depara com isso, a gente está falando de um chefe de Estado, tá certo? Mas essa diferença aparece aí nesse artigo da Politize. E, além disso, para quem quiser fazer uma discussão um pouquinho mais conceitual, né? Já que a gente está falando de poder político o tempo todo, eu deixo para vocês um vídeo do canal do professor Matheus Passos, em que ele vai abordar a questão: o que é o poder a partir da perspectiva de um autor específico, que é um autor francês, que é o Gérard Lebrun, tá certo? O Gérard Lebrun tem toda uma interpretação a respeito de como entender, como conceber o que seja poder e também poder político, que é explicitada, que é abordada nesse vídeo que vai aí nas sugestões para todos e todas vocês. E como não poderia deixar de ser, para a gente ir se encaminhando para o final da nossa aula, do nosso encontro de hoje, eu deixo para vocês o roteiro do estudante, em que vai aí uma sugestão de atividade para que vocês elaborem, para que vocês façam em sala de aula, certo? E a sugestão de atividade de hoje é a seguinte: em grupos, elaborem um painel ou cartaz, e aí vocês podem fazer com o que vocês tiverem disponível, pode ser em papéis, cartolinas, ou mesmo utilizando mídias digitais, né, como PowerPoint, por exemplo, sintetizando e apresentando as definições e características dos conceitos de Estado e governo, além das diferenças entre chefe de Estado e chefe de governo. Tá certo? Essa é uma atividade que vocês podem fazer em grupos. Ela é muito bacana porque funciona como uma sistematização, digamos assim, né? O fechamento de uma certa ideia que a gente trabalhou na aula de hoje. E eu me despeço de todas e todos vocês com muito carinho. Cuidem-se muito. A gente se encontra novamente em breve. Um beijão. Tchau, tchau.